aí, Ronaldo? Qual é o seu dia de aula? Os meus dias de aula são na terça-feira. Espera aí, deixa eu marcar aqui. Na Terça-feira. terça-feira são as primeiras aulas, é a primeira e a segunda aula. Na terça, Na terça. qual horário? É de 6h30 até 7h30. Mas essa aula, ela é assíncrona. É aquela aula em que eu não estou presente com vocês no Google Meet. Vocês fazem primeiramente sozinhos, né? Testando o conhecimento de vocês, a capacidade de aprender sozinhos, aprender a ler um texto sozinho, interpretar e responder a algumas questões sem a presença do professor. Então, essa é a aula assíncrona. Ela é na terça-feira, de 6h30 até 7h30. Depois, a minha outra aula na turma de vocês é na quarta-feira, de 7h40 até 8h10. Aqui no meu horário de aulas, né? Vai até 8h10. Essa aula da quarta-feira, ela é a aula que eu faço aqui com vocês, como eu estou fazendo nesse momento, né? Pelo Google Meet, e é chamada de aula síncrona, porque ela está sincronizada, não é? Sincronizada junto com o mesmo horário de vocês. Por isso que é chamado de aula síncrona, né? Ela está em sincronia ao mesmo tempo com vocês. E a minha outra aula é na sexta-feira, começando de 8h10. Ela vai de 8h10 até 8h40, mas aí dependendo da turma, né? A gente estica até mais um pouquinho, que é para muitas vezes terminar o conteúdo, né? E essa aula da sexta é justamente essa aqui que eu estou com vocês, que ela é síncrona também. Sim, senhor. Registrou tudo aí? Tá registrado. No caso, na segunda-feira, o senhor não tem aula ciclona, não. Não. Nem síncrona e nem assíncrona. Certo. Na segunda-feira eu não tenho, nem na quinta. No caso da terça-feira, apesar de não ser aquela aula que eu faço aqui com vocês, né? Mas vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp para tirar uma dúvida, né? É o dia que eu vou estar disponível também para tirar dúvida de vocês. É na terça-feira. Na segunda e na quinta, eu estou fazendo outras coisas, de outras escolas ou de lá da universidade, né? Porque eu também faço outro curso na universidade. Certo. Eu inventei aos meus 35 anos, 34 anos aproximadamente, fazer um outro curso na universidade. Aí, pelo fato de eu gostar muito de esportes, né? E de academia, né? Malhar em academia, tá? Esse tipo de coisa. Aí eu fui fazer educação física, né? Aí hoje eu sou estudante de bacharelado em educação física. Uma das coisas que eu gosto muito na área da educação física é a questão da prática de esportes e exercícios físicos para promover qualidade de vida. Eu acho que hoje é o que é fundamental na nossa vida, é ter qualidade de vida. É a pessoa ter a possibilidade de chegar a uma velhice de 80 anos, 85, 90 anos e com saúde, podendo andar Já com as tem duas quantos anos já que pernas, está sem fazendo essa muleta, faculdade? saudável, tá entendendo? Oi? Já tem quantos anos que o senhor está na faculdade já, nessa faculdade aí de Eu educação estou física? atrasado. Eu estudo na Universidade Federal. Lá eu já estou no curso há 6 anos. Já era para ter terminado. É porque eu dou aula em 2 escolas, né, em 2 prefeituras. Eu tive que parar 3 anos da minha vida para poder estudar para concurso, porque Pois o senhor... trabalhando como prestador de serviço em prefeitura é muito ruim, a pessoa é muito humilhada. É verdade. É muito Eu humilhada. concordo plenamente. Quando a pessoa é efetiva no emprego, o camarada ainda tem um pouquinho de vez e voz para reclamar, sabe?
para dizer o que está É errado, verdade. e para dizer assim, não vou fazer isso não, porque isso está errado. De reivindicar direitos e coisas assim desse tipo, né? E Professor, também tem outras melhorias também na vida da pessoa. Pois o senhor acabou dizendo a sua idade, só tem 40 anos. Já estou aos 40 anos. Orgulho demais dos meus 40 anos. Já estou com a cabeça branca também, ficando com a cabeça branca também, né? Só dá para ver de perto mesmo. Eu já tenho muito professor, cabelo branco na cabeça. já, Diga aí, professor, Romerito. Romerito não, Ivonaldo. já que o senhor está fazendo educação física, o que é que você acha daquele esporte kitesurf na beira da praia? Kitesurf, ele é interessante, né? Agora, como ele é classificado como esporte radical, ele é perigoso. Perigoso É porque é o perigoso. seguinte, a pessoa tem que saber nadar. Tem que saber nadar bem, porque se der um vacilo ali, o camarada se desequilibrar, né, e cair na água, você tem que saber nadar, porque senão você afunda. É, Ou afunda ou se afoga ali, né? Vem uma onda ali, cobra o camarada, mas é é, interessante. É interessante. depende da longura que ele tiver, né? É. É um Porque esporte ali, interessante, né? porque ali tanto faz ele tá no alto mar como tá ali na beira, né? É, tanto faz. Tem que saber nadar, porque senão o É, camarada. é um esporte interessante também. É, é interessante. Todo esporte radical é o esporte assim que ele mexe muito com a questão da adrenalina da pessoa, né? A adrenalina é É, um hormônio que deixa o nosso corpo muito, muito alerta, tá entendendo? Deixa o nosso corpo muito em alerta, muito ativo. Então, todo esporte radical, ele trabalha muito com essa questão da liberação da adrenalina. certo. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje. Aula de português, ciclo 3. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar para quem está mais atrasado e depois ir adiantando para quem está ok. Pergunta que não quer calar. O primeiro assunto que foi isso aqui, tipologia textual, todo mundo já fez? Fiz, mas Não, preciso do eu não senhor. fiz. Fez não? Está em que página? Vamos lá, deixa eu ver quem foi que fez e quem não fez. Seu Eu Pedro fiz, fez? Eu não. Seu Pedro não fez não. Ivonaldo fez? eu fiz, professor, até a Eu também página não. 21. Liviana também não fez. Só quem fez foi Romerito. Não foi, Romerito? Fiz, mas preciso do senhor. Então vamos embora. É brincadeira, Romerito. Sem o professor Jailton não dá certo. Então vamos lá. Tipologias textuais. Não é? Esse aqui é o assunto da nossa aula. Gente, tipologia textual é nada mais, nada menos que os tipos de textos, não é? E as formas que cada um se apresenta, não é? De forma que cada um tem uma intenção comunicativa diferente, certo? Existem 3 tipos de tipologias textuais. 3 tipos. Tem o que nós chamamos de dissertação, não é? Que geralmente é usado para escrever redações, artigo de opinião. Nós temos aí o texto descritivo, que é quando eu uso para descrever alguma coisa, principalmente descrever características, não é? E em terceiro lugar, a terceira tipologia textual é a narração. É quando eu uso um determinado tipo de texto para narrar alguma coisa, para contar uma história. Então, aqui embaixo, ó,
aqui embaixo, diz assim: os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do texto. Ou seja, de acordo com o objetivo do texto, é justamente aí que eu vou pegar um tipo de texto e vou utilizar. Ou seja, eu vou pegar uma tipologia textual e vou usar para escrever aquilo ali. Vou dar 3 exemplos aqui. Se eu for escrever uma redação no Enem, eu não posso usar um texto narrativo. Eu não posso usar um texto narrativo no Enem. Por quê? Lá na prova do Enem, só cabe usar a tipologia dissertação, a tipologia dissertativa. E justamente é ela que me diz que ali o tipo de texto que eu tenho que escrever é uma redação. E é chamado também lá na redação de texto dissertativo argumentativo. Porque você escreve argumentando, expondo a sua opinião, e lá no finalzinho você vai expressar qual é a sua opinião acerca do assunto. Não posso, na redação do Enem, contar uma história. Era uma vez um cabra da peste que morava na cidade do interior e jurou matar quem chamasse ele de caba feio. Não posso usar uma tipologia textual, né? Um texto, um tipo de texto que comece narrando uma história. Não posso. Também não posso, na prova do Enem, usar um tipo de texto que diga assim: era um cabra magro da cabeçona das pernas finas. Epa, vou sair. Gostava muito de andar com facão nos quartos. E qualquer pessoa atrevida que tentasse peitá-lo, levava-lhe uma facada na apendicite. No bucho. No bucho. Então, eu não posso usar um texto desse que vá descrever as características de alguém, dizer se a pessoa é magro, se é gordo, se é cabeção, né? Não posso usar um texto desse no Enem. Então, recapitulando, né? Existem 3 tipologias textuais. Uma que é a dissertação, que eu uso na redação do Enem. Uma outra tipologia que é o texto descritivo, que eu não posso usar na redação do Enem. E o outro, que é o terceiro, é o texto narrativo, que eu também não posso utilizar na redação do Enem, porque eu não vou contar nenhuma história. Não é? Não vou contar nenhuma história. Então, até aí, beleza. Voltando para cá. Desses tipos textuais, existe aqui, ó, a descrição, que pega o quê? Características e listas. Eu tenho a narração, que fala sobre um relato real ou fictício. No caso das literaturas, por exemplo, né, dos textos literários, conto, romance, crônicas, novela, deixa eu ver o que mais. Odisseias, né? As Odisseias, não, como é que chama?
Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Quando eu me lembrar, eu falo para vocês. Então, os textos literários, como conto, romance, novela, crônica, então eles entram aqui, ó, na categoria de texto fictício, ou narração fictícia, né? A narração real seria o quê? Seria a reportagem e a notícia, né? Seria aí a reportagem, seria aí uma categoria de relato real, aquilo que realmente existe na realidade. E exposição, o texto, o tipo textual que refere-se a uma exposição, né? Ele expõe ideias, explica, avalia e reflete sobre determinado tema. Argumentação, tá aqui, tipologia textual, argumentação. Ele tem por objetivo traçar uma persuasão, ou seja, persuadir alguém, né, convencer alguém. Ele tem por objetivo a formação de uma opinião. Então, isso aqui é o que a gente usa lá no Enem. Também, outro tipo textual é o texto injuntivo, ou a tipologia textual de injunção, que tem por objetivo instrução e de determinar a ação do outro. Quer ver um texto injuntivo usado no mundo todo, em todas as nações? A Bíblia. A Bíblia, ela é considerada um texto injuntivo, porque a Bíblia tem a função de instruir. É considerado texto injuntivo. E tem o tipo textual dialogal, que tem por objetivo, ó, materializar o intercâmbio entre personagens. Aí vamos ver, pelo menos alguns deles aqui, né? Eu vou ficar de olho aqui na hora aqui também, que é para a gente não passar muito da hora, viu, gente? Qualquer coisa a gente termina esse assunto aqui na semana que vem. Texto narrativo. A narração é um dos 5 tipos textuais que estão pré-definidos na língua portuguesa. Que tal começando pela própria narração? Ou seja, vamos começar pela própria narração? Vamos. Narração. A principal característica de uma narração é contar uma história. Ou seja, seja ela verdadeira ou não. Você pode utilizar elementos como o tempo, o espaço e personagens para deixar sua narrativa ainda mais interessante. É o tipo textual que encontramos nos contos, nas crônicas, nas fábulas, biografias e etc., né? Aí também entram os romances, né? Também. Por exemplo, aqui, ó. Todo mundo tá vendo isso aqui? Sim. Tá vendo aqui? Pronto, isso aqui é uma biblioteca. Né? É uma biblioteca. A maioria dos livros que eu tenho aqui são livros de literatura. Então, tem livro de literatura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou soltar um pouco a câmera aqui. Eita, bexiga, peraí. Soltar a câmera aqui para mostrar uma coisa aqui a vocês.
Estão vendo? Bom, até ali é livro. Tudo aquilo é livro de literatura. Todos eles são livros que produzem uma narração. Isso aqui tudinho é livro. Vocês estão vendo. Aí, é claro, tem DVD aqui também, né? Tem uma coleção de DVDs aqui. Tem um cofre também atrás do livro, né, professor? Oi? Um cofre também atrás do livro, né? Cadê o copo? Deixa eu ver aqui. Naqueles filmes fica os cofres, né? Puxa assim, um monte de livro assim, tá lá. A tampinha do cofre. Ah, pai queria botar um cofre aqui, mas não tem condições, né? É caro demais. Professor, O tem cofre uma é bom, o conta. negócio é encher ele, né? É muito caro o cofre. Então, Sua basicamente, assim, boa parte dos sua livros que eu conta não tenho cabe aqui... mais, a minha cabe, viu? Oi? Se a sua conta não cabe mais, a minha cabe, tá vazia. Ai, ai, quisera eu ter um cofre aqui cheio de dólar. Cheio de dólar, tudo assim, dobradinho assim, enrolado com a liguinha. Então, a maioria desses livros que tem aqui, né, são livros de romance, não é? A gente fala assim, romance, porque é o nome que é dado, né? Não é que vai tratar necessariamente de um chamego do homem com uma mulher e tal, assim, não é bem isso, não, né? É porque o romance é o nome genérico que é dado àquele gênero textual. Então, tem muitos livros aqui que são contos, romances, né? Geralmente, assim, a maioria aqui é livro de literatura mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, olha só, o texto narrativo, ele possui as seguintes características. Ele tem o enredo, que é justamente do que é que o texto fala, né? De que história o texto está tratando. Essa história, ela tem uma apresentação, um desenvolvimento, tem o clímax e o desfecho. A apresentação é justamente ali no início do texto, quando os personagens começam a aparecer na narrativa, não é? Na história. O desenvolvimento do enredo é justamente são os primeiros fatos que vão se desencadeando dentro da história e mostrando para o leitor do que é que a história está começando a tratar. O clímax é o ponto mais alto, é o ponto principal daquele enredo. É justamente o ponto mais crítico, digamos assim, de todo e qualquer enredo. Não é? No caso aí da própria narração. E o desfecho é a forma como vai terminar. Né? Como é que aquele livro vai terminar. No caso, aquela narrativa. Como é que ela vai terminar. Então, isso aí é o desfecho. Mas, para isso aí, para compor essa história, existem alguns elementos. Como, por exemplo, tem que ter personagem, né? Tem que ter personagem, tem que ter o foco narrativo, tem que ter um narrador, tem que ter o tempo e tem que ter o espaço. No caso aí, os personagens. Existem 3 tipos de personagens. Existe o protagonista, existe o antagonista e o coadjuvante. Então, toda história escrita, toda narração escrita tem aí o protagonista, tá aqui, ó, protagonista. Tem o outro aqui, que é o antagonista, é como se fosse o vilão. O antagonista é o vilão, o protagonista é o mocinho, né, como se diz. E o coadjuvante é aquele que está ali para poder compor certas cenas lá da narrativa.
não é? Mas ele não tem, assim, uma função principal dentro da história. Ele não tem. O que tem a função principal dentro da história é o protagonista. É aquele em que, basicamente, toda a história vai girar em torno da pessoa dele. O foco narrativo é quando a narração ela é narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se for em primeira pessoa, então o narrador, ele é narrador e personagem. Se for em primeira pessoa. Se for em terceira pessoa, então aí é só o olhar do narrador em cima dos personagens. Somente. Né? Aí vamos lá, o nosso terceiro elemento aí é o narrador, que ele pode ser o personagem, o próprio personagem, como também o narrador, ele pode ser simplesmente um observador, não é? Aquele que está narrando os fatos somente das coisas como acontecem, e ele ainda pode ser o narrador onisciente. É como se ele fosse um narrador que conhecesse, inclusive, os sentimentos das personagens e pudesse expor os sentimentos das personagens ali para que o leitor vislumbrasse isso daí. E aí, nós temos também o tempo, que é o terceiro, né, o quarto elemento da narrativa. Esse tempo, ele pode ser o tempo cronológico ou o tempo psicológico. Por exemplo, o tempo cronológico é aquele que vai seguir uma determinada linha de tempo. Um ano se passou, chegou o outro ano, e por aí vai, de um ano para o outro. Pode ser de um dia para o outro, pode ser de uma semana para outra, ou de um mês para outro mês. E o psicológico, não. O psicológico já vai ser diferente. O tempo psicológico é aquele que só pode ser na cabeça do personagem. Tudo ali acontece na mente do personagem. E isso daí acontece muito com os filmes, né? Os filmes hoje, principalmente os filmes americanos, viu, gente? Os filmes americanos, tem uns autores de filmes americanos que eles são craque em apresentar o tempo psicológico para o telespectador. É o quê? De repente está ali, a cena está acontecendo, aí o camarada vai se empolgando com o filme, vai aí, eita, não sei o que. Aí, de repente, o telespectador, ele tem aquele choque. Ele fala assim, oxente, isso não aconteceu não, foi? O cara tava só pensando em fazer isso, isso e aquilo. É justamente isso aí, o tempo psicológico. Tudo aconteceu na cabeça do personagem. Mas não aconteceu de fato. Ele apenas pensou em todas aquelas possibilidades de acontecer daquele jeito. Eu vou pegar um exemplo aqui. Quem foi que assistiu a saga Crepúsculo, Lua Nova? Alguém já assistiu? Eu assisti só no começo. Só o começo. Se você assistir até o final, você vai perceber isso aí. Essa diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. No final do filme tem uma cena que é fantástica em relação aí como é que se apresenta o tempo psicológico na cabeça de um personagem, né? Isso acontece em novela também, tá, gente? Isso acontece em novela também. Inclusive, tem um texto aqui, tem um livro aqui, eu vou pegar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, é rapidinho. O negócio é só localizar esse vídeo, esse livro aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê Romerito, que ninguém vê a voz dele, hein? Tô prestando atenção na aula. Não. Tô prestando atenção Ah, tá. Dá para vocês verem que livro é esse? Dá. Que livro é esse? Graciliano Ramos. Angústias. Isso, Angústia. isso, é.
Graciliano Ramos é um escritor brasileiro. Isso aqui é um romance, né? E esse livro aqui foi o livro que me fez eu terminar o meu curso. Acho que eu vou ligar o ar-condicionado daqui. Hoje está quente que só a molinga dos cachorros. Estou no ventilador aqui, mas já estou quase pingando de suor. Esse livro aqui foi o livro que me fez eu terminar o meu curso lá na universidade, né? Eu fiz um estudo sobre esse texto aqui, sobre esse livro. E aí eu uso a teoria da psicologia, da psicanálise de um estudioso chamado Sigmund Freud, né? Ou conhecido somente por Freud. E eu acabo fazendo uma análise sobre esse livro aqui, das coisas que se passam na vida do personagem, né? Desejo de matar as pessoas, né? Desejo de matar por ciúme, por vingança, desejo de matar porque o cara é rico e ele não é rico, tá entendendo? Várias coisas dessa natureza. E aí, um professor meu lá da universidade, eu conversando com ele, eu disse assim, professor, tem alguns momentos aqui do texto que eu acho que o personagem, o nome do personagem é Luiz da Silva, eu disse, tem alguns momentos aqui que eu acho que tudo que acontece aqui na cabeça dele em relação a matar, está tudo na cabeça dele. Nada acontece realmente de fato. Dentro da narrativa, não acontece dele chegar a ter matado as pessoas que ele queria. Ele simplesmente pensa que poderia matar, e se fosse matar, mataria daquele jeito. Aí o professor olhou assim e fez assim, rapaz, será possível isso? Aí eu disse, há indícios de que isso pode acontecer. Aí ele disse assim, isso aí é um trabalho para você desenvolver no mestrado. Aí eu disse, pois é. Então já vou ficar de olho, se caso tiver a possibilidade de ir para o mestrado, pode ser que eu desenvolva esse trabalho aí. Então ele achou bom, né, a ideia de trabalhar isso aí. Aí se eu for trabalhar isso, eu vou trabalhar com a questão do tempo psicológico, que é aquilo que está na cabeça do personagem, né, a gente acha que pode ter acontecido aquilo ali, mas está somente ali, no oculto dos pensamentos dele, né? As coisas não foram realmente assim, aos finalmente mesmo dentro da narrativa, não, sabe? E, por fim, a gente tem aqui o espaço, né? O espaço é justamente o local em que as coisas acontecem, né? Pode ser uma casa, uma rua, pode ser um quarto, pode ser qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Pode ser uma floresta, né? Então, o espaço, ele é justamente o lugar mais diversificado que existe para poder desenvolver uma história narrativa, né? Estou achando que pela hora, minha gente, a gente vai ter que ficar somente nessa primeira parte, depois a gente ir para a segunda parte, porque é coisa com força, não? É coisa com força. Começou agora, senhor. Começou agora. E aí é o seguinte, é interessante que a gente explore isso aqui, porque eu vou passar alguns filmes para vocês assistirem, né? À medida do possível, é claro, né? Aí eu vou dar uma lista de filmes aqui, que é para depois vocês assistirem e vocês tentarem perceber isso, né? Uhum. Enfim, a gente agora chega aqui a um enredo. Aqui o enredo. O enredo, gente, ele é a estrutura da narrativa, certo? É a história em si. Então, ó, na apresentação, né, do enredo, em geral, é quando conhecemos o nosso protagonista. Depois vem a complicação ou o desenvolvimento, né? Pode ser chamado das duas formas. É onde a história vai ocorrendo.
né? É como a história vai se desenrolando. E o clímax. A gente agora chega no clímax. Clímax é o ponto de maior tensão na história. Ponto de maior tensão na história. Vamos dar um exemplo? Quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? Eu já assisti. Eu já, professor. Seu Pedro já assistiu? Já. Romerito já assistiu? Sim, senhor. Liviana? Já, professor, já assisti sim. Pronto. Então, estou pegando um filme aqui que todo mundo já assistiu, Paixão de Cristo. Qual é o ponto principal lá no filme Paixão de Cristo que para nós leitores não, para nós que somos os telespectadores, qual é o ponto que mais a gente fica assim apreensivo, coração partido? O momento em que ele foi crucificado, né? O momento da crucificação. É justamente o ponto mais alto do filme. Ali é o clímax. Ali é o clímax. Antes, né? Antes, assim, vai se aproximando do clímax, que é quando Jesus começa a ser julgado, chicoteado, aí vai fazer aquele percurso lá com a cruz nas costas, tal. Mas o ponto mais alto, mais crítico, é justamente o momento da crucificação. No filme, né? Porque naquele momento é o ponto que a gente dá o goto no seco. É o ponto que a gente chora, dá o goto no seco, passa a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, como é que o ser humano tem tanta perversidade de fazer isso com um homem desse, um homem que fez tão bem à humanidade, que veio à Terra só para fazer coisa boa e o pessoal faz isso com ele. Porque a gente faz isso enquanto telespectador, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente não viveu no tempo de Cristo. A gente não viveu. Mas o filme, ele mostra assim, um efeito de realidade tão grande, mas tão grande, que a mente da gente tem o poder de se teletransportar no tempo e no espaço. E imaginar todas aquelas coisas. E aí é nesse momento que a gente começa a pensar o seguinte: meu Deus, quanta crueldade da humanidade. Então a crucificação é o ponto mais alto. Diz aí, Ronaldo. O filme que foi feito com o Mel Gibson, aquilo ali foi quase real. Aquilo parece que. Não sei se já assistiram. O Já. que foi feito com o Mel Gibson. Eu já assisti acho que umas 2 a 3 versões do filme Paixão de Cristo. Mas o que eu Aquele mais ali, meu amigo, aquilo ali foi o top, viu? o que eu mais gosto é aquele que passa de vez em quando na época da Paixão de Cristo e quando chega o Natal, né? Quem fez o filme foi Franco Zeffirelli. O filme é bem extenso, bem longo, eu gosto muito dele, daquele filme, mas o filme que mais tem efeito de realidade é esse que você está dizendo aí, que foi feito por Mel Gibson. Ali foi Esse esse tem um efeito de realidade. Cara, quando eu fui assistir esse filme no cinema, meu Deus do céu, eu chorava de encharcar lenço, porque o efeito de realidade é muito grande ali, tá entendendo? Grande, Muito grande. Liviana levantou a mão. Eu acho que não tem filme mais assistido
E pode passar 1000 vezes, as 1000 vezes a gente assiste, é o tal do Lagoa Azul, viu? Nunca vi igual. Eita, Lagoa Azul. Lagoa Azul é antigo demais. Lagoa Azul é antigo demais. Pronto, Lagoa Azul trata de romance, né? É um filme que trata de um romance entre dois adolescentes, né? Dois jovens adolescentes, né? Faz tanto tempo que o filme passou, eu acho até que deve ter passado um dia desse aí, mas eu não assisti, porque eu acho que a última vez que eu assisti foi justamente quando eu era adolescente, né? É assim, eu particularmente eu não me lembro mais qual é o ponto mais alto, né, do filme. Eu não me lembro mais. Estou com 40 anos nas costas, então não me lembro não. Quem é que pode dizer aí? Eu acho que é o momento, porque assim, tem dois filmes, né? Mas tem dois momentos. Tem um que ele vai se esconde, né, dentro da mata para, como é que chama? Posso falar? Eu não me lembro do momento. Mas ele está em alto mar e parece que ele corre. Não, ele é bastante. Ele corre. Não, ele se sabe. Aí ele corre para dentro da mata, né? Com medo. Mas eu acho que a parte mais assim, comovente mesmo é a parte que eles dois se envolvem. Eles dois se envolvem em alto mar. Eles têm um filho, pelo fato deles serem irmãos de criação. Eu acho que é essa parte, porque tem dois filmes que é contraditória, coisa diferente. Uhum. Pra E mim é pra mim, professor, a parte que ele desafia o tubarão. tem Tem essa aquela parte parte do tubarão? que ele Eu desafia o não lembrava mais, tubarão. não. Chega uma hora que ele tá no alto mar e ele chega o tubarão e ele quer, tipo, ele aposta uma corrida com o tubarão, mais ou menos assim. Ele desafia o tubarão. Sei que é uma hora dessa sim. Uhum. É um filme para eu rever, para poder ver essas outras cenas que eu não me É, lembrava mais, né? Eu só me é. lembrava somente da parte assim do romance dele com a menina, aquele romance assim de adolescente mesmo, sabe, sem maldade. Que ela ainda, quando ele voltou, e ela ainda teve uma briga, porque ele tá fazendo isso, tá, não sei o quê, mas ele queria desafiar o tubarão. E ele conseguiu, né? Agora eu não lembro mais se ele matou. Não, mas eu acho que ele não matou o tubarão, não. Ele desafiou o tubarão, tipo uma corrida, um negócio assim. Ah, eu não estava lembrado disso mesmo, não. Interessante Tu tá lembrado, esse ponto que Leviana? vocês estão levantando. Eu não conhecia, não estava lembrado dessa parte. Hein, Leviana? Dona Leviana? Oi? Você tá Primeiro lembrado? que eu não sou dona de nada. Não me chame de dona. Mulher nenhuma gosta de Eu, ser eu chamada lembro, de eu tenho uma dona. pouca lembrança dessa parte. Você não lembra que ele desafiou o tubarão, não, né? Não lembra, não. Só lembra da. Não, tudo começou por conta de um peixe, né? Aí, ele queria pescar esse peixe, apareceu esse tubarão Pronto. e ele ficou desafiando. Eu lembro sim. É, Que ele até se machucou, não foi isso na pedra? Ou isso, foi ela que isso. se machucou na. É, mais ou menos assim. Sei que ele desafiou o tubarão. Agora, na hora do machucado, eu não lembro se foi ela ou se foi ela. Entendeu? Faz tempo demais que passou já. Faz tempo. Foi Sei que ela na esses pedra, meninos foi ela, que ela ficou uns 3 dias com febre. a gente que tem acima de 40 anos, ou sei lá, não sei nem quantos anos você tem. Sei que o professor tem 40. Eu tenho 46. Agora, desses meninos de Eu agora eu não assisti conheço, né? esse filme muitas vezes. É porque aquela coisa, hoje em dia a indústria do cinema está tão evoluída, é tanto filme, É, que hoje em dia eles pensam mais assim em colocar os filmes mais atuais mesmos, sabe? Do que os filmes é. mais antigos, né?
A geração de hoje, inclusive, assim, eles achariam muito chato se deparar na frente da TV para assistir Lagoa Azul, tá entendendo? Hoje em dia, Já, já, o já a momento, gente hoje, já o assistia. momento hoje é série, é a chamada série, né? Hoje os adolescentes, eles gostam de série. Professor, Na minha época era fantástico assistir Lagoa Azul, na época que eu era adolescente. Nem TV, televisão a gente não tinha direito. Diga aí, Romerito. um filme que acabou comigo, professor, foi Titanic. Eu, menino e apaixonado, viu? Sim, rapaz, Titanic, pronto. O ponto mais alto ali, o clímax em Titanic no Na hora que momento em o que uma vida, naufragou. né? O navio No partiu momento, ao meio. deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que foi o momento que ele naufragou. Que ele bateu na parede congelada e naufragou. Ele teve a partida do meio dele ainda, que aquela hora foi top também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas características. O clímax é o ponto maior tensão da história. Pronto, é ali mesmo. O momento em que o navio se parte e aquela parte vai descendo lá, né? E o Jack, ele vai descendo com o Rose, né? Para poder os dois pularem, né? E não ser sugado pela cauda do navio. Aquilo ali, pronto. Aquilo ali, gente, vocês deram um exemplo fantástico agora, né? O exemplo de Titanic. Ali é justamente o clímax, é o ponto mais alto, né? O final, que é o desfecho, né? O desfecho é onde os conflitos são resolvidos e a história termina. Ali é já o finalzinho mesmo de Titanic, né? Que é o quê? Ela, basicamente, ela é salva, ela é resgatada por um barco que já chega de madrugada, né? O Carpathia, que era um navio parecido com o Titanic. Então, resgata ali os sobreviventes, levam para o porto, já em Nova York, e lá eles são atendidos, né, com os primeiros socorros. E ali termina a história, tal, aí depois aí volta para ela, na imagem dela velha, né, e relembrando a história, né. Ela joga até uma medalha, né, no navio. Isso é. E ela tá no alto mar contando essa história. Titanic tem um outro exemplo também de tempo psicológico, que é justamente ali, a velha chega, lá no barco, né, aí o pessoal começa a debulhar dela, né, as histórias, né, começa a perguntar, não sei o quê, aí ela começa a se lembrar do passado. Pronto, aquilo ali é um exemplo de tempo psicológico. Aquela história estava acontecendo, mas a gente não sabia que era ela que estava contando. Aí depois apareceu ela. Isso, justamente. Mas, apesar de que no início mostra, né? Mostra, assim, ela falando e tal, e aí é como se ela estivesse resgatando as memórias, né? De tudo que viveu. Pronto, aquilo ali é um exemplo de tempo psicológico também. Perfeito aí o exemplo que vocês deram. Ô, professor, como é que se chama, assim, essa história, assim, por exemplo? Se fosse presencial, ia ser bom demais. Professor, como é que pode ser chamado isso? Porque essa semana eu estava na escola, eu estava fazendo desinfetante. Aí eu peguei um desinfetante, assim, que me levou lá no passado. E não foi um passado muito bom. E me veio a lembrança na cabeça. Aí o diretor até falou o nome, como é que se chamaria. Você sabe me dizer como é que se chama isso? Memória olfativa. Isso aí se dá o nome de memória olfativa. Você, ao cheirar a substância, ela lembrou você de um cheiro, né, de alguma outra substância que você já tinha cheirado há um tempo muito distante aí atrás, né? Aí chama-se memória olfativa. Isso acontece muito com perfume, né? Por exemplo, alguém da sua família ou você mesmo usou um perfume. Aí
Aí, muito tempo depois, aí você passa por uma pessoa, aí a pessoa chega a estar incensando com tanto perfume. Aí você vai, aí cheira, não sei o que, sei o que. Aí, automaticamente, você pensa assim, isso é caiaque, né? A pessoa já diz logo, isso é caiaque. Por quê? O seu cérebro, ele já conseguiu captar um cheiro que no passado já era muito comum no seu corpo, que era o uso de um determinado perfume. E seu cérebro registrou essa informação, não é? A antiga namorada, né, professor? Tem esse negócio, né? Tem Cheiro demais. de namorada, do perfume da namorada ou do namorado. Isso é memória olfativa. Quando eu tinha 5 anos, né? E essa aqui, quando eu tinha 5 anos, meu avô sempre gostava de comer feijão preto com ovos, arroz branco e farinha. E dia desses eu fui comer e eu me lembrei demais dele. Aí se chama o mesmo nome ou não? Não, aí não, não é memória olfativa, não. Isso aí é somente memória mesmo, é imagem. É imagem, é uma coisa que você viu, não é? De algo que se projetava lá no passado, através dos costumes de uma pessoa, e ao ver aquilo dali, você se lembrou que existia alguém que gostava de comer aquilo ali. Então, é só a lembrança da imagem daquilo ali, somente. Mas aí não é esse exemplo aí do prato de feijão com ovos e Professor? E o que foi que você falou mais, Liv? Foi farinha, né? Feijão preto com arroz branco, farinha e ovos. Ovos fritos. Pronto. Aí isso aí não é memória olfativa, não. Agora do perfume é. Então, gente, é o seguinte. Eu vou tentar encerrar essa parte aqui, que é para poder a gente ir para o nosso descanso, né? Deixa eu ver aqui. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Então, a gente fecha aqui nessa parte que fala sobre o desfecho, certo? Certo. E aí que é para não ficar muito longo para vocês, né? Vocês que passaram o dia todinho na lida aí, trabalhando. Eu tô no Valentim, ainda vou pro Conde ainda. Oi? Eu tô no Valentim, ainda vou pro Conde ainda. Ainda vai pro Conde? Tá no trabalho, é? Não, tô na casa da namorada. Aí eu vou pegar o bico pra lá. Aí tá só certo. Então, aí. a gente... Já são 9h30, né? Quando for na quarta-feira, a gente retoma aqui, a partir desse negócio aqui. Isso é muito importante a gente ver isso aqui, porque isso está muito presente num livro que a gente lê, isso está presente nas novelas, para quem assiste novela, isso está presente num filme, quando a pessoa assiste. Isso está presente, por exemplo, na Bíblia, né? Está aí Romerito e seu Pedro, né? Que são evangélicos, então estão em contato com a Bíblia, tá entendendo? Então, está presente em vários meios de comunicação, de leitura, não é? Então, é importante a gente poder aprender isso aí. Ô, professor, Diga, seu Pedro. quem tocou no assunto do filme Lagoa Azul foi Liviana, não foi? Foi. Vou perguntar para a Liviana se ela sabe o nome do peixe que a menina furou o pé. Ai, meu Deus. Irmão Pedro. Era o... Eita, bexiga. Mas eu sabia. Era o... Vou dizer para você, esse peixe aí, ele dá